Eu queria aproveitar para uma explicação sobre Lucas 16:16, tá? Porque os opositores da mensagem, que eu falo opositores, eu digo dos denominacionais, usam muito essa escritura para descrer na existência de profeta, e eu queria dar uma explicação bem rápida sobre isso, antes de nós orarmos, para nós explicar tanto para quem assistir esse vídeo, tanto para nós se inteirar no assunto, para não rejeitar a palavra por interpretar errado um versículo, né? Então, São Lucas 16, verso 16, diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o reino de Deus é pregado a todo homem, e todo homem esforça-se para entrar nele. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, abençoa a leitura da tua palavra, os nossos ouvidos para ouvir, e nossa alma para receber. Tu sabes, meu Deus, que nós não temos palavra alguma, mas cremos que tu é a palavra. Então, Deus, fala conosco essa noite, nos explica a tua palavra, que só tu pode interpretá-la, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, toda vez que lemos a escritura, a escritura correspondente a essa está em Mateus capítulo 11, verso 3, que corresponde a essa, é uma referência dessa. Se você puder acompanhar aí comigo, Mateus capítulo 11, sempre você sabe que um evangelista falou uma coisa e o outro falou a mesma coisa, né? Então Mateus também falou a mesma coisa que Lucas em Mateus 11, verso 3, só que ali há uma diferença, e eu quero tomar essa diferença e explicar essa diferença, por que está diferente. Mateus 11, verso 3. Glória a Deus. Eu falei 3, irmãos, é 13, tá? Mateus 11, 13. Glória a Deus. Olha só, Lucas disse assim, Lucas 16, 16: a lei e os profetas duraram até João, não foi? Agora Mateus diz a mesma coisa, só que num tom diferente. Ele diz assim, ó, Mateus 11, 12, 13: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. É bem diferente, não diz que duraram, mas profetizaram, né? Eu posso dizer assim, nós temos pregado desde 1997 até 2024, mas eu não estou dizendo que a gente vai parar de pregar, estou dizendo que nós temos pregado desde 1997 até 2024, se Deus nos der graça e o rapto não acontecer logo, nós vamos pregar em 2025, 2026, amém? Então a mesma coisa que Mateus diz. Mateus já não diz a lei e os profetas duraram, ou seja, duraram quer dizer que acabou ali, né? Mas diz profetizaram até João. Então o tom de Mateus está um pouco diferente do tom de Lucas. E Lucas diz a lei e os profetas duraram até João, dá a impressão que a lei acabou em João, não tem mais a lei hoje. A lei de Moisés hoje não tem nenhum valor, e também nenhum profeta não tem hoje. Mas será mesmo que não tem mais a lei hoje, irmão? Será que a gente pode adulterar, dizer falso testemunho numa boa? Será que a gente pode matar? Porque a lei dizia não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Será que a gente pode fazer isso hoje? Se a lei durou até João, então bora cair no pecado. Mas não pode. A lei, Jesus mesmo diz, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir a lei. A lei continua do mesmo jeito, amém? Eu tenho dito, até o sábado nós temos que guardar, né? E o sábado é Cristo. Hoje, né? Ele diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Nós não guardamos um dia, mas Jesus veio cumprir isso. Aquilo que era sombra tornou-se real. Se o sábado era uma sombra dele, como diz Paulo em Colossenses 2,16, ele diz assim: não, ninguém julgueis, o irmão acabou de ler aqui hoje, irmão Moraes, pelas ruas novas e pelos sábados, que são sombra do que havia de vir,
Então, se o sábado era uma sombra de Cristo, Cristo chegou, então Cristo é o sábado original. Devemos guardar, como Davi diz: a tua palavra guardei dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Então este é o sábado, né? Paulo diz também em Hebreus, eu creio que Hebreus, ele diz assim, não vamos cair na mesma desobediência dos israelitas, que deixaram de entrar no repouso, né? Que não entraram no repouso, para eles era a terra de Canaã, e eles desobedeceram, foram duros, de dura cerviz, e o que aconteceu foi que eles morreram no deserto, não entraram no repouso. Paulo está falando disso, e depois ele diz: sigamos este exemplo para que nós também não deixamos de entrar no nosso repouso. Que ele está falando agora do batismo do Espírito Santo, que é Cristo em nós, o descanso, a certeza da salvação. Amém? Quando você tem o batismo do Espírito Santo, você tem a certeza da salvação, você está descansando em suas promessas. Não importa se o diabo diga o dia todo que você vai para o inferno, você ri de Satanás e diz: ainda bem que é tu que está falando, Satanás, né? Não é Jesus. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu não vou pregar hoje com a eloquência, sabe? Eloquência, a gente pregar assim forte, batendo no púlpito, porque senão vai estragar a garganta. Mas eu quero dar uma explicação sobre isso, mostrar como os denominacionais estão enganados sobre isso. Então a lei, vamos falar, porque aqui em Lucas 16 diz: a lei e os profetas duraram até João. Então nós já sabemos que a lei não durou até João. A lei continua, nós temos que guardar a lei. E os profetas duraram só até João? João foi o último profeta? Se for assim, nós entramos em confusão com Moisés, que disse que Jesus seria um profeta, e ele veio depois de João, né? Aí você já vê logo, quando a doutrina está errada, ela entra num beco sem saída, né? Então quando nós dizemos assim, eu creio que os profetas duraram só até João, aí eu estou negando Cristo, porque Moisés disse que Jesus ia ser um profeta semelhante a ele. Amém. Em Atos capítulo 7, os apóstolos reforçam isso que Moisés disse. Ali eles estão pregando e eles dizem: Moisés falou que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, e eles estão se referindo a Jesus Cristo. Eu creio que Atos 7, 29 ou 39. Então a lei e os profetas duraram até João, já entra uma complicação com Jesus. Aí você vai ter que descrer que Jesus era profeta, né? Além de Messias, além de Filho de Deus, ele era profeta. E aí você entra também em contradição com Atos capítulo 13, que disse: na igreja que estava na Antioquia havia profetas. Aí vai dizer assim, a saber, Manaém, e aí vai dizendo o nome deles, né? Eu creio que são 5 profetas ali em Atos 13, isso tudo depois de João. Diz assim, ora, havia na igreja que estava na Antioquia, eu falava Antioquia, mas já vi outros pregadores falando Antioquia, essa é uma questão de acento, né? Antioquia ou Antioquia, tanto faz. Então diz assim: havia na igreja que estava na Antioquia alguns profetas e mestres. Ora, profeta depois de João? Mas Lucas 16 não diz que a lei e os profetas duraram até João? Por que tem esse profeta aqui? Não tem, irmão, é você que entendeu errado. Mateus 16. Quando nós lemos um versículo da Bíblia e nós põemos um ponto final naquele versículo e faz uma doutrina, e lá na frente encontramos outro versículo que vai contra aquilo, não é a Bíblia que está contradizendo, é nós que fizemos a bagunça. Amém? Nós que fizemos a confusão, não foi a Bíblia, foi nós que entendemos errado aquilo. Então, na igreja da Antioquia havia profetas e mestres. Aí vai dizer o nome deles, Barnabé, Simeão, Lúcio e Manaém. 4 profetas na igreja de Antioquia, tudo depois de João. Mas por que Lucas disse aquilo então? Por que ele diz a lei e os profetas duraram até João? Se a lei tem que continuar, nós precisamos guardar a lei. Lógico que nós estamos na graça, mas o apóstolo Paulo disse: quem ama cumpre a lei. Foi ou não foi? Quem ama cumpre a lei. Jesus diz: quem me ama ouve a minha palavra e obedece. Se você ama Jesus Cristo, você vai guardar a lei. É claro que se ama Jesus Cristo, você não vai adulterar, não vai roubar, não vai matar, não vai dizer falso testemunho, porque quem ama cumpre a lei. Amém? E a lei não é mais hoje
por força e violência, não é mais porque você tem medo de ser apedrejado, mas porque você ama o Senhor Jesus Cristo, a tal ponto que você guarda a lei de Moisés. Aleluia. Então, o que é isso? O que é que Lucas fez? Que confusão foi essa que Lucas fez? Não foi Lucas não, Lucas tinha o Espírito Santo. Foi você, opositor da mensagem, que fez a confusão. Eles fizeram a confusão com Mateus 28, 19. Entenderam que ali tem 3 pessoas da divindade, e ali não tem, ali só tem uma pessoa. Deus só tem uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Senhor Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E essas 3 pessoas foram os opositores que fizeram essa confusão, os opositores da Bíblia, que fizeram essa confusão. Glória a Deus. Amém. Outra confusão que fizeram foi com aquela escritura que diz Mateus 17, verso 11. Jesus tinha acabado de subir no monte, ali tinha aparecido Moisés e Elias. Ele vem descendo, e então os discípulos dizem, não dizem os escribas que Elias tem que vir primeiro. Jesus diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E em seguida os discípulos, a Bíblia diz assim, os discípulos entenderam que ele estava, aí diz assim: Elias tem que vir primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Da mesma forma farão parecer o Filho do Homem. E em seguida a Bíblia diz, e os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. E ele diz: olha, quando Jesus diz Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, ele estava falando de João Batista. Então se ele estava falando de João Batista tinha que ter restaurado todas as coisas, e ele não restaurou. Porque em Atos capítulo 1, verso 6, logo muito tempo depois da morte de João Batista, encontramos os discípulos perguntando para Jesus: restaurará tu, rei na Israel, por esse tempo? Não tinha restaurado. E Jesus disse: não vos convém saber os tempos que o Pai determinou, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas João Batista não é restaurador? Não tinha restaurado depois da morte de João Batista. Em Atos 3, 21 diz que o céu contém até o tempo da restauração de todas as coisas. Por que ainda vem uma restauração se João Batista não era um restaurador? Ele não já restaurou? Não. Atos capítulo 15, Tiago diz: Deus chamará primeiramente um povo de entre gentios por seu nome, e depois ele restaurará o tabernáculo. Restaurará o tabernáculo de Davi, mas João Batista não foi? Não era João Batista, foi você que entendeu errado o versículo. Amém? Porque Jesus está falando naquele versículo de 2 Elias. Um que já veio, que foi João Batista, e outro que virá para restaurar todas as coisas. E quando ele fala isso, está citando Malaquias 4, verso 5, que é o Elias que vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Então a confusão quem faz é as pessoas, não é a Bíblia. A Bíblia está certinha. Eu vi o irmão Brando dizer isso. Eu tenho encontrado muita gente dizer que tem contradição na Bíblia. O irmão Brando diz: não tem contradição na Bíblia. É as pessoas que criam as contradições. É elas. Se elas tão somente obedecessem a Bíblia e lessem a Bíblia como o mesmo Espírito Santo escreveu ela, não acontecia essas contradições, esses problemas. Então, se tinha profeta na igreja que estava na Antioquia, e tinha profeta em Atos 11, verso 27, quando diz: e naqueles dias vieram profetas, no plural, não só um, plural, da Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, tornou-se conhecido pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. A fome que ele profetizou aconteceu. Ele era verdadeiro profeta, e ele veio depois de João. Mas irmão, e por que Lucas disse que a lei e os profetas duraram até João? Não, a lei não durou só até João, a lei continua hoje. E os profetas não duraram até João. O primeiro profeta da graça foi Jesus Cristo. Depois veio Ágabo, veio Manaé, veio todos aqueles profetas da Antioquia. E o próprio Paulo era profeta. E veio, como nós cremos, mensageiros através das eras. E veio um profeta nesses últimos dias. Porque se ele não tivesse vindo, nós estávamos na mesma confusão que os teólogos estão. Mas então, irmão, por que Lucas disse isso? Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Amém? Primeiro nós vamos lá para Atos capítulo... Descarregou? Vamos em Atos capítulo... Glória a Deus. Nós vamos para Lucas, de novo.
Vamos continuar em Lucas por enquanto. Lucas 24, verso 44. É só algumas páginas na frente, para a gente entender o que Jesus está se referindo quando falou a lei dos profetas duraram até João, em Lucas, né? Então, Lucas 24, verso 44. Diz assim, Jesus falando, ou melhor, Lucas falando o que Jesus disse. Diz assim: e ele disse-lhes: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, aonde? Jesus, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Você captou alguma coisa aí? Jesus está dizendo que tinha que se cumprir o que foi dito sobre ele aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo? Que a lei e os profetas não são, na verdade, profetas físicos, homens como os denominacionais pensam, mas a lei e os profetas eram os livros, os pergaminhos. A lei era os 5 primeiros livros do Velho Testamento, começando com Gênesis, Números, Êxodo, Deuteronômio, 5 livros que formavam o Pentateuco, eles chamavam de lei. E os profetas eram o livro de Isaías até Malaquias, eles chamavam de profetas. É aqui Jesus diz: convinha que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei e nos profetas e nos salmos. Ele não está se referindo a profeta físico, a homens. Amém? Então, mais uma escritura, Atos capítulo 13, versículo 14 e 15. Atos capítulo 13, versículo 14 e 15, diz assim: mas quando eles partiram de Perge, nome do lugar, chegaram a Antioquia, na Pisídia, e entraram na sinagoga no dia do sábado, e assentaram-se, e após a leitura da lei dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Após a leitura da lei e dos profetas, olha o que era a lei e os profetas nos tempos de Jesus. A lei e os profetas não eram homens, mas os livros que os homens escreveram. Portanto, em Lucas 16, verso 16, quando Jesus diz a lei e os profetas duraram até João, ele não diz que os profetas homens duraram até João, mas ele diz a lei e os profetas, os livros de Moisés e os livros de Isaías até Malaquias, profetizaram até João, segundo diz Mateus capítulo 11, verso 13, que é a tradução correta, porque Lucas 16, verso 16, tem uma palavra acrescentada, que é a palavra duraram. Esta palavra não se encontra nos manuscritos original. Se você der uma olhada na sua Bíblia, em Lucas 16, 16, a palavra duraram está em itálico. Sabe itálico é aquelas letras deitadas? Eles colocaram a palavra duraram em itálico, porque ela não se encontra nos manuscritos original. Então a tradução correta é segundo Mateus 11, 13, que diz: a lei e os profetas profetizaram. E a Bíblia de NVI e a Nova Jerusalém, que eu tenho aqui embaixo, já corrigiram isso em Mateus, e em Lucas 16, 16 está falando igual Mateus 11, 13. A lei e os profetas não duraram até João, mas profetizaram até João. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: os livros de Moisés e os livros dos profetas profetizaram até João sobre esse dia. Agora os meus discípulos vão trazer outros livros, que é Mateus, Lucas, Marcos e João, e todas as epístolas de Paulo, para profetizar uma nova profecia, a profecia da graça. Amém? Você está vendo como é que a coisa é? Eu tenho dito, se você ler a Bíblia, é preciso entender muita coisa aqui, até a questão de cultura. Olha, se você chegar lá na Índia, e você falar para um indiano e dizer assim para ele: eu estava tomando açaí quando o pastor chegou na minha casa. Se você falar isso para o indiano, ele não vai entender nada. Primeiro porque ele não sabe nem o que é açaí, porque essa é uma cultura local. Amém?
Então, para um indiano entender essa frase, ele precisava conhecer a cultura nossa aqui do Pará, para ele entender, o açaí é um líquido que tem lá, que eles tomam. Então, a mesma coisa é a Bíblia, ela foi escrita no grego, na cultura local. Até mesmo quando Jesus diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí você imagina que é um camelo mesmo, aqueles dromedários, igual um cavalo. Não era, irmão, era um tipo de fio que tinha, de barbante, que eles chamavam de camelo, que era muito grosso, não passava na agulha. Quando diz assim, que João Batista sobrevivia no deserto de mel silvestre e de gafanhoto, nós que estamos aqui no Pará pensamos que era gafanhoto mesmo que comia. Não, gafanhoto era uma batata que tinha no deserto, na tradição local. Então, quando você lê a Bíblia, se você não vê essas coisas da cultura local, você imagina outra coisa. Então, quando você vê Jesus dizendo a lei, os profetas duraram até João, você está pensando que é os profetas, não tem mais profeta depois de João. Aí você se atrapalha porque o próprio Jesus era profeta. Moisés disse isso. Amém. Aí você vai para a cultura local, vai entender, ele chamava de profeta para os livros do Velho Testamento, os 5 livros de Moisés e os livros de Isaías até Malaquias. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, é muito importante isso. Até na mensagem tem essa confusão às vezes. O irmão Brana fala em termos na mensagem que é cultura local lá de Indiana, lá do estado que ele vivia. E aí as pessoas não entendem aqui. Como aquela parágrafo que o irmão Brana disse, ele disse, eu estava vindo no meu carro descendo para Tucson, né, no Arizona ali. Eu vi na internet, é um despenhadeiro descendo todo tempo. E o guarda viu que o irmão Brana estava com um dos faróis do seu carro queimado, e o guarda parou, o irmão Brana disse, vou lhe multar. E o irmão Brana disse, não faz isso não, que eu já estou chegando ali no posto ali em seguida, já vou trocar o farol. E o guarda disse, não, eu vou lhe multar. E começou a multar mesmo. E o irmão Brana disse, ficou chateado, todos nós motoristas ficamos chateados quando pedimos para o policial não multar, e ele multa mesmo. Às vezes eles são perversos. O irmão ficou chateado. Aí o policial perguntou para o irmão Brana, para onde você está indo? Multando e perguntando, escrevendo e perguntando, para onde você está indo? O irmão Brana pensou o seguinte, está me multando igual que essa multando, eu não sou obrigado a dizer para ele para onde eu estou indo, né? Não sou obrigado, eu sou obrigado a receber a multa e ir embora. O irmão Brana disse, eu estou indo para Jerusalém. Ora, todo cristão está indo para Jerusalém, esse é o nosso objetivo. Aí o irmão Brana vai e diz para a congregação, ele disse, eu estava vindo para Tucson, o guarda me multou e disse, para onde você está indo? Eu disse, estou indo para Jerusalém. Toda a congregação começa a rir. Se você escutar o áudio, a congregação começa a rir do que o irmão Brana disse, porque é lógico que Tucson não é Jerusalém. E a congregação entendeu que o irmão Brana estava rindo, estava fazendo uma brincadeira com o guarda. E a congregação sorri. O pastor Osmar pegou esse parágrafo e fez uma doutrina que Tucson é o novo nome gentil de Jerusalém, gente. Você entendeu? Por não entender a cultura local, por não entender a cultura local. E aí está aí agora, tem essa doutrina lá em Franca, que Tucson, onde irmão Brana vivia, é a nova Jerusalém. Amém? Então essas coisas precisam ter cuidado. Amém? Glória a Deus. Mas graças a Deus, é por isso que a Bíblia diz que tem que ter pastores, doutores, evangelistas e mestres. Os mestres é para isso. Tem que ter uma certa sabedoria. Lógico que não é dos homens, mas tem que ter a sabedoria divina. Não pode não ter nada. Agora eles não querem a sabedoria dos homens, está certo, a sabedoria dos homens você não vai entender a palavra de Deus, mas também não quer a divina. Aí fica ruim, aí vem, como é que vai resolver? Senão nós não queremos a sabedoria dos homens, então precisamos colocar posse na sabedoria divina. Senão nós vamos interpretar errado as escrituras. Amém? Então a lei e os profetas não diz durar até João, mas profetizar até João, está se referindo aos livros, 5 livros de Moisés e os livros dos profetas. Amém? Graças a Deus. Então eu tenho certeza que se você tiver esse entendimento, nada lhe confunde, né? Graças a Deus. Olha, que coisa boa estarmos reunidos aqui, né? E está chegando o fim de semana aí. Quinta-feira nós estaremos aqui orando.
Domingo pela manhã, às 8h30, não vamos deixar de vir para cá, para adorar o Senhor e para ouvir mais ensinamentos da palavra. E à noite, às 7h, grande culto com a presença de Deus, se Deus permitir. Os jovens no sábado vão ensaiar às 4h. Venham todos os jovens. Não deixe o diabo enganar você com nhenhenhen, né? O diabo engana com aquele nhenhenhen dos bicudos, né? Eu me lembro, irmão, que ele é do culto dos bicudos, né? Então, jovens, desfaz o bico e venha ensaiar, adorar a Deus. Venha cantar para Jesus Cristo. Vença o diabo, mostre para Satanás que aquele que está em você é maior do que aquela vaidade, do que aquela raivinha, do que aquela coisa horrível, né? Mães, não vá na conversa dos jovens, coloque eles para a igreja, porque eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais com eles aqui adorando a Deus. Seus filhos vão ser abençoados. Todo mundo aqui tem filhos maravilhosos. Às vezes você não parou para pensar nisso. Seu filho é maravilhoso. Amém? Às vezes você reclama, às vezes você chama a atenção dos seus filhos, mas você sabe, no fundo você sabe que ele é um rapaz maravilhoso, que ela é uma moça maravilhosa, que eles vêm para adorar a Deus, que eles não estão envolvidos em drogas, que eles não estão envolvidos em coisa errada. Então vamos valorizar os nossos, amém? Valorize o seu filho. Diga para ele: meu filho, continue desse jeito, vá em frente, adore ao Senhor, e é isso que devemos fazer, amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo, vamos falar com Ele nessa noite. Ô bondoso Pai Celestial, quão grato estamos nesta hora, Senhor, por ter aprendido de Ti, que é manso, que é humilde, que é amoroso. E nessa noite, meu Deus, todos os nossos problemas, todos os nossos cuidados, nós entregamos aqui nas Tuas mãos, Senhor. A irmã Maria, Senhor, mais uma vez lembramos dela. Temos certeza que Tu, Senhor, que criou aqueles rins, pode restaurá-los. Oh Deus, a irmã Maria Cleide, com aquele problema no seu olho, Tu pode sarar aquela ferida, Tu pode cicatrizar aquilo, meu Deus. E nós oramos, Pai, pedindo que Tu faças isso por Tuas servas nessa noite, que estão confiando na oração desta congregação, porque creem que a Tua palavra diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Abençoa esse povo pela internet, Pai. Ilumina cada caminho deles, Pai. Que eles possam, meu Deus, cada dia mais aprender do Senhor e serem abençoados. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós Te pedimos. Cura os enfermos nessa noite, os que estiverem enfermos aqui nesse lugar e pela internet. Cura todos, Pai, esses problemas que atingem as pessoas, como problema de estômago, de coluna, de visão, todos os problemas, meu Deus, da idade. Esses problemas estão no nome de Jesus Cristo, repreendido agora pelo Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Nossa oração nesta hora, amém, amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado por terem vindo apoiar esta obra. Nos encontramos na quinta, se Deus quiser. No nome